Anota o que eu tô falando, vai ter roubo sobre roubo. Agora o Lula pegou e anunciou que vão devolver integralmente todo o valor desviado na fraude no INSS. E vai pro bolso de mais fraudador, e vai pro bolso de mais criminoso, e ninguém vai ser preso. Por quê, Floriano? Porque eu vou mostrar pra você aqui uma sequência de notícias que simplesmente não pune e não obriga a restituição de quem rouba as coisas. Simples. As ONGs no Brasil que roubam, desviam de dinheiro e são comprovadas, elas não são obrigadas a devolver o dinheiro. Faz algum sentido isso? Aí beleza, eles roubaram, a gente paga, eles vão lá e roubam de novo, a gente paga. É isso, um bando de trouxa, são 200 milhões de trouxa, isso significa o Brasil, esse é o resumo do Brasil. Essa é uma das notícias. Segunda notícia, oficialmente o Collor está preso. Ele foi preso no aeroporto de Alagoas, indo para Brasília para se entregar. Ele está preso nesse exato momento e isso abre um precedente que não tem volta. Eles querem criar jurisprudência para prender Bolsonaro, mas no nível 2. Como assim no nível 2, Floriano? Nível 1, ficar preso em Curitiba, numa delegacia, tudo bonitinho. Nível 2, presídio aberto. Se você solta Bolsonaro em um presídio aberto, você acredita que esse homem dura quantos minutos? O homem já tá aí na quinta cirurgia, oitava cirurgia. O homem levou uma facada, preso, bandido, não gosta dele. Se fosse o Lula, tudo bem, a gente sabe que tem uma relação ali. Mas do Bolsonaro, os bandidos não gostam. Teve lá o salve do PCC, BBC, para votar no Lula contra o Bolsonaro. Ou seja, ele vai durar alguns minutos. Em contrapartida, isso tudo está chamando muito, mas muito a atenção do mundo como um todo. E vai ter efeito, na minha humilde opinião, tá? Eu acho que vão apertar. Mas a jogada que está tendo é bem interessante. E dentro do STF está começando a ter algumas discussões ali dentro, talvez até por receio de acabar a festa. Como assim, Floriano? Vamos supor que você é o ministro do STF. E aí você vê seu amiguinho fazendo muito barulho, só levando porrada, levando porrada, levando porrada. E sim, ele toma na cabeça dele. Só que sempre escorrega para os pregos em volta. Sempre escorrega para a instituição como um todo. O STF está apertando credibilidade. Não é só Alexandre de Moraes. O STF como um todo. Então, se você chegou naquele cargo que é muito bom, que você ganha vários benefícios, que você é como um deus, tá vendo o outro estragar a sua brincadeira, você não vai ficar tão feliz. E é daqui que a gente começa. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo para você sempre receber novas recomendações. Dito isso, vamos começar. Primeiro ponto. Mendonça fez o que de mais relevante havia para ser feito, pediu destaque, levando ao plenário físico sobre os holofotes da imprensa um dos tantos casos abusivos do dia 8. A moça foi presa grávida e Moraes se negou a intimar uma testemunha que poderia provar a sua inocência. STF julgará no plenário físico caso de grávida e ré do dia 8 de janeiro. Isso aqui é mais uma porrada que vai levar. Como assim, Floriano? Vai ter vários cortes rodando na mídia de uma infeliz de uma mulher que não tem precedente criminal, não tem nada, que tá grávida e presa. Faz sentido? Provavelmente o bebê dela nasceu dentro da prisão. Faz sentido você causar tal trauma a um indivíduo que não fez nada demais, que não quebrou, que não botou fogo, não fez nada? Que só tava lá porque tinha uma esperança de alguma coisa que poderia mudar? Faz sentido? Aí você alega que era um golpe mega estruturado, mas não tinha nenhuma arma. Ou seja, isso continua deteriorando ainda mais. E a jogada que foi feita agora pelo Mendonça foi expor. E isso vai deteriorar na opinião pública, como está acontecendo. E agora é a próxima grande jogada, ou seja, a grande jogada do Moraes. Foi preso na manhã dessa sexta-feira, dia 25, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, na cidade de Maceió, em Alagoas. Em nota, a defesa do ex-presidente informou que a prisão aconteceu às 4 da manhã porque ele estava se deslocando para Brasília para cumprir espontaneamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele estava indo e já foi preso. E sendo sincero, tá? Eu acho que tem que ficar preso. Se ele for ladrão, tem que ficar preso. Só que a jogada é maior do que essa. A brincadeira não é sobre o Collor, não é sobre ter justiça, não é sobre realmente alguém pagar algum preço pela Lava Jato. Não, não é sobre isso. A jogada aqui é conseguir prender o Bolsonaro em uma prisão normal. A jogada aqui é conseguir liquidar e finalizar o grande oponente político deles. Essa é a jogada. Alguém duvida? É um fato. Estão criando precedentes jurídicos. Estão criando precedentes jurídicos. E isso não está sendo dito só por mim, não. Isso aqui está sendo reforçado pela Globo. Presta atenção nesse vídeo aqui, ó. Para você, qual é o impacto político dessa prisão do Fernando Collor?
Oi, Ana, o impacto ele é grande porque o Fernando Collor não é um personagem qualquer. Todo mundo achava, já a Lava Jato já está sendo revisada pelo Supremo Tribunal Federal. Quando vem esse caso do Collor, isso chama atenção. É como o Supremo vai tratar, inclusive, autoridades, não só em casos de Lava Jato, como em outros casos. Fernando Collor foi governador do estado de Alagoas nos anos 80, foi eleito em 1989 presidente da República, assumiu em 1990 e ficou no cargo até sofrer o impeachment no final de 1992. Tem um período que ele não pode, que ele fica inelegível, mas ele volta à política. No ano de 2007, ele assume a cadeira do Senado, foi reeleito e fica até o início de 2023, quando acabou seu mandato, e aí ele não se candidatou ao governo de Alagoas e perdeu a eleição em 2022. Então, ele não é um personagem qualquer. Qual é a sinalização do Supremo? Que, mesmo com um currículo como o do Collor, com muita influência política, isso não vai ser levado em consideração em julgamentos. O que isso quer dizer? Ele vai ser preso em prisão comum, mesmo tendo todo esse histórico. E qual o precedente que eles querem abrir? Colocar o Bolsonaro em prisão comum, que a gente sabe que o homem não vai durar muito tempo. Mas, em contrapartida, tudo isso tá gerando repercussão internacional grande. Presta atenção nisso aqui, ó. Gigante a repercussão tá gerando e é mais um tiro no pé, na minha humilde concepção, no STF. Repercute internacionalmente a piora no quadro de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A emissora britânica BBC News e as americanas ABC News e CNN estão entre aquelas que repercutem o assunto, assim como os jornais Financial Times, Daily Telegraph e até mesmo um jornal da Índia, United News of India. Este jornal destaca que, abre aspas, foi a sexta cirurgia realizada no ex-presidente desde que ele foi esfaqueado no abdômen durante sua campanha eleitoral de 2018. Fecha aspas. Um boletim médico atualizando o quadro de saúde do ex-presidente Bolsonaro deve ser publicado na manhã desta sexta-feira. Eu sou Ivan Kleber, falo direto. Ou seja, tudo isso está acontecendo porque depois que intimaram o Bolsonaro na UTI. Aí o que acontece? Quando você abre uma lacuna de notícia, você teve essa notícia, as pessoas querem acompanhar a evolução. E aí sai, depois da intimação ele piorou o estado de saúde. Hoje vai sair mais um relatório de estado de saúde dele. Se for piorando, qual que vai ser o drive? Foi por causa da intimação. E pode ter sido mesmo. Só que a grande pergunta se foi ou não foi é independente. A grande verdade é que a opinião pública vai associar isso e faz sentido. Como que você invade uma UTI para intimar um cara que está na 8ª cirurgia? Faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O cara estava fazendo um esquema milionário de tráfico? Não. Ele estava fazendo um esquema de milícia? Não. Ele estava sequestrando gente? Não. Ele estava roubando dinheiro de idoso e velhinho? Não. Porque esses caras não podem, né? Esses caras não recebem intimação. Só quem recebe intimação são indivíduos que o poder não gosta, ou que a justiça não gosta tanto. Dito isso, vamos trazer aqui mais uma atualização aí que eu acho bem interessante sobre o caso do INSS. E vamos começar aqui, olha só que interessante esse ponto aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Em 2018, fim da contribuição sindical, Bolsonaro. Sindicatos começam a roubar em 2022. Perfeito? Sindicatos declaram apoio a Lula em 23. Lula nomeia presidente do INSS em 2024. Explodem esquema de corrupção em 2025. Operação deflagra prisões. 2025. O vice-presidente de um sindicato é Frei Chico, irmão de Lula. A seta indica o momento que o Lula vira presidente. Quem sabe desenhando fica mais fácil, porque realmente tem gente que ainda não está entendendo. Ainda está tentando culpar a gestão anterior. Pelo amor de Deus, pessoal, vocês são analfabetos, olha isso aqui. Não tem como. Desculpa, não tem como. Então, é uma vergonha sem tamanho isso tudo. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Só pra você ter noção, 65%, se eu não me engano, de todo roubo aconteceu em 22, 23 e 24. Todo roubo, 6,3 bilhões, 60 e poucos por cento aconteceu nesses 2 anos. Por quê? Tu coloca um ladrão na Previdência, aí vai ter ladrão vai pô... Entendeu? Vocês conseguiram entender? E aí beleza. E aí tu tem isso aqui ainda, ó. Sindicato de irmão de Lula faturou 100 milhões de reais a mais em 3 anos. 100 milhões de reais. Vou repetir, 100 milhões de reais. Ele vai devolver? Não vai devolver. Por que, Floriano? Não deveria devolver? Não vai devolver por causa disso aqui, ó. As peças vão se encaixando. PF faz operação contra sindicatos que descontam 6,3 bilhões de velhos e pensionistas e aposentados e pessoas inválidas.
Presidente do INSS afastado. Sindicato do irmão do Lula é alvo de operação contra a fraude no INSS. Ok. Governo Lula muda a regra e deixa de exigir devolução de bens em casos de desvio em ONGs. Entendeu? Entendeu? Ele não vai precisar devolver. Mas você, infeliz, vai precisar pagar a conta. Como assim, Floriano? É, exatamente, você vai pagar essa conta. Você acha, não, mas tudo bem, não vai devolver, mas quem vai se ferrar é os velhinhos. Que eu já acho errado, tá? Eu já acho errado. Não, mas eles vão colocar você para pagar a conta. Governo afirma que vítimas de fraude na aposentadoria vão receber dinheiro de volta, mas não diz como e nem quando. Claro que não diz como. Vai vir da onde esse dinheiro? Já roubaram tudo. Tá faltando dinheiro no Brasil, amigos. 6,3 bilhões de roubo. Só nos últimos 2 anos foram o quê? 4 bilhões roubando. Não tem dinheiro, vai sair da onde? Vai sair do seu bolso, vai sair do nosso bolso. Sabe o que vai acontecer? Vai ter roubo sobre roubo. Você vai devolver esse dinheiro, vai cair para bolso de quem? De um monte de fraudador. Essa é a grande verdade. Até venezuelano tava pegando dinheiro brasileiro, como se o Brasil tivesse muito dinheiro para distribuir. Então isso aqui é lamentável, isso aqui é horroroso. E agora a Câmara chamou o Carlos Zup para dar explicação. E aí, será que ele vai dar uma explicação boa? Bobeira, não vai dar nada, não adianta, olha só. Ministro Carlos Lupe é convidado para explicar fraude no INSS no Senado. Se foi convidado, ele não vai. Quando for obrigacional, ele vai. Enquanto ele for convidado, ele não vai porque ele não quer passar essa vergonha. Ele vai ser dilacerado. Ele participou de um esquema, indiretamente ou diretamente, ou ele foi permissivo, de um esquema que roubou idoso, velho e doente. É isso. Esse é o nível da galera que tá governando o país. Esse é o nível. E ninguém fala nada. E ninguém, não, culpa do Bolsonaro. Bolsonaro é infeliz, tá no hospital sendo intimado, todo lascado, pressão subindo, gritando em vídeos, caramba. Pelo amor de Deus. É uma vergonha sem tamanho. E beleza, vamos continuar aqui, ó, que tem mais uma parte que eu acho interessante, ó. STF aprova a apreensão da CNH e passaportes em caso de dívida. Você que está endividado agora não pode mais viajar e nem andar de carro. Não sei se isso é bom, não sei se é ruim, no final é triste, né? No final é triste, porque só piora, porque muitas vezes, alguns sim que são golpistas, são pessoas de má índole mesmo, que estão tentando roubar banco e tudo mais, e aí eles pegam o empréstimo e não pagam, mas a maioria é pessoas de bem, pessoas que não conseguiram, que passaram por dificuldades, que a inflação explodiu, que a taxa de juros subiu, que foram desempregados, estão lascados. Por quê? Porque tem um governo bosta. Mas fazer o quê? Essas pessoas não conseguem entender, as pessoas vão culpar que é o Bolsonaro, culpar não sei o quê, culpar não sei o que lá, mas não vão olhar a real causa, o real problema. A gente tem um presidente ruim e muito provavelmente ladrão. Não é nem ele é ladrão, isso é o fato. Ladrão e tá roubando cada vez mais. E ele tá trazendo mais gente pra roubar, porque ele já roubou os bens pra vida dele e agora ele tá ajudando os familiares e amigos a roubar também. Essa é a grande verdade, infelizmente. Essa é o grande fato do país. Se você quer ficar sempre informado, te sugiro a se inscrever no canal, curtir o vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço!